Olá, bom dia a todos. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho Oponopono Anjos, com mais uma leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Eu não coloquei a câmera hoje para fazer um teste, mas realmente a web câmera melhora demais a imagem, né? Mas vamos lá. Vou deixar dessa forma hoje, nas próximas a gente usa sempre a webcam, porque se eu for fazer agora isso, eu vou ter que encerrar o vídeo para começar um novo vídeo. Então, bom dia, sejam bem-vindos. Vocês estão me vendo direitinho? Dá um bom dia, escreve alguma coisa para mim para ver se o chat está funcionando, por favor, porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu paro aqui para a gente poder conversar. Tá dando certo? Vocês estão conseguindo me mandar alguma coisa? Não recebi nada ainda. Abrir. Olha só, não apareceu do lado, mas agora eu estou vendo. Bom dia, Roselaine, Josiane, Ana Beatriz, bom dia. Gratidão pela presença de vocês. Kiara, sejam bem-vindas. Neuma, bom dia, bom dia. Gratidão pela presença de vocês. Nossa, essa mudança de câmera, não sei o que aconteceu aqui, que mudou tudo, tá tudo diferente. Bom dia, Karim, sejam bem-vindas. Gratidão aí pela presença de vocês. Então, tá aparecendo aqui para mim o chat em outra página. Enfim, tudo estranho aqui hoje, mas vamos lá. Então, sejam bem-vindas, gratidão pela presença de vocês. Nós vamos continuar nossa leitura do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Lembrando que terça-feira, amanhã, nós não teremos a leitura ao vivo, ok? Eu não poderei fazer essa leitura ao vivo, então a gente retorna na quarta-feira. Aí prometo que com a câmera normal, tudo normal. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 3, Superando o Seu Corpo, e nós vamos entrar nessa parte que é o genes, memórias do ambiente do passado, ok? Então, vou só terminar o parágrafo aqui da parte anterior, que ele fala o seguinte, deixa eu só também abrir aqui o chat, para o caso de vocês mandarem alguma mensagem e eu não ver. Ana Paula, boa tarde, onde você está? Que você está dando boa tarde para a gente daí? Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Genes. Então, é verdade que o ambiente, antes da gente entrar em genes, é verdade que o ambiente externo influencia nosso ambiente interno. No entanto, será que ao alterar nosso estado de ser, podemos superar os efeitos de um ambiente estressante ou tóxico, de modo que certos genes não sejam ativados? Talvez não possamos controlar todas as condições do nosso ambiente externo, mas com certeza temos a opção de controlar nosso ambiente interno. Então, genes, memórias do ambiente do passado. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes, que se expressam no corpo quando as células fabricam determinadas proteínas, os blocos de construção da vida. O corpo é uma fábrica produtora de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas actina e miosina. As células epiteliais produzem as proteínas de pele chamadas colágeno e elastina. E as células estomacais produzem proteínas do estômago chamadas enzimas. Ana Paula está em Portugal, Bragança. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença de vocês. A maioria dos organismos adapta-se às condições de seu ambiente por meio de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando um organismo tem de enfrentar condições ambientais difíceis,
como temperaturas extremas, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, fortes correntes, etc., ele é forçado a superar os aspectos adversos de seu mundo a fim de sobreviver. À medida que os organismos registram essas experiências nas conexões em seus cérebros e nas emoções em seus corpos, eles se modificarão com o tempo. Se os leões caçam presas que podem correr mais que eles, então, ao se engajar ativamente nas mesmas experiências por gerações, desenvolveram pernas mais longas, dentes mais afiados ou coração maior. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que ele se adapte ao ambiente, ok? Então, tem uma adaptação ainda ao ambiente a partir de uma necessidade de sobrevivência, uma necessidade de caça, de adaptação ao ambiente, ok? Então, se isso acontece com os animais, provavelmente acontece com a gente também, né? Vamos ficar no mundo animal para examinar como isso funciona em termos de adaptação ou evolução. Um grupo hipotético de mamíferos migrou para um ambiente em que as temperaturas oscilam entre 26 graus negativos e 4 graus. Os genes desses mamíferos, ao longo de várias gerações vivendo sob condições extremamente frias, eventualmente foram acionados para produzir uma nova proteína, que produziu pelagem mais espessa e em maior quantidade. Cabelo e pelagem são proteínas. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a habilidade de se camuflar. Alguns que vivem em árvores ou em outras folhagens adaptaram-se para parecer gravetos ou espinhos, o que lhes permite escapar da atenção de pássaros. O camaleão provavelmente é o mais famoso dos camufladores e deve sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica de proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições do mundo externo. Isso é evolução, certo? Então, eu vou evoluindo, me adaptando cada vez mais ao ambiente externo. A epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Olha só, gente, a epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes são tão mutáveis quanto o nosso cérebro. As pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos. Estão sempre em fluxo e sendo influenciados. Existem genes dependentes da experiência, que são ativados quando há crescimento, cura ou aprendizado. E existem genes dependentes do estado comportamental, que são influenciados durante o estresse, excitação emocional ou sonhos. Uma das áreas de pesquisa mais ativas atualmente é a epigenética, literalmente acima da genética. O estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional, que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e que toda a expressão gênica se dá no interior da célula. Esse antigo entendimento nos condenou a um futuro previsível, no qual nosso destino caía presa de nossa herança genética e toda a vida celular era pré-determinada como um fantasma na máquina automático. De fato, as alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações. Mas como são repassadas se o código de DNA permanece o mesmo? Embora uma explicação científica esteja além do escopo deste livro, podemos fazer uma analogia. Vamos comparar uma sequência genética em um projeto técnico. Imagine que você começa a planta para uma casa. E aí escaneie no computador, ok? Pega a planta da casa, escaneia no computador.
Depois, usando o Photoshop, poderia alterar sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, poderia mudar a expressão de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais, etc. Milhares de pessoas representando variáveis ambientais poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. A epigenética nos dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre-arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético. Para fins de exemplo e simplificação, quando eu falar em ativar um gene, expressando-o de diferentes maneiras, vou me referir a ligar. Na realidade, os genes não ligam ou desligam. Eles são ativados por sinais químicos e se expressam de modos específicos, fabricando várias proteínas. Olha só, ao simplesmente mudar nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, por exemplo, fazendo escolhas para um estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse, enviamos novos sinais às nossas células e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Então, o que ele está falando aqui? O que elas vão produzir de proteína e a forma como isso vai reagir no nosso corpo é que altera, e não o DNA. A planta da casa, ela se mantém, mas a forma como eu pinto a parede, o tipo de material que eu vou utilizar para a planta, para poder construir a minha casa, vai variar de pessoa para pessoa. Então, o que ele está falando é, os nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, ou, por exemplo, fazendo escolhas para um estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse, enviam novos sinais às nossas células e elas expressam novas proteínas, sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma, por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Então, a gente não precisa ser vítima daquilo que nós entendemos que é hereditário. Ah, são os meus genes. A gente, né, eu já ouvi isso assim. Ah, os meus tem gene ruim, tem gene bom, né? Tem questões. Não, se você muda a forma como você pensa, muda as suas reações emocionais e comportamentos, pensamentos, sentimentos, fazendo novas escolhas, você é capaz de fazer a alteração desses genes, da forma como eles reagem às situações, o que eles estão produzindo dentro do seu organismo. A perpetuação de velhos estados de ser nos configura para um destino genético indesejado. Certas áreas do cérebro têm conexões mais rígidas, enquanto outras são mais plásticas, passíveis de mudança por aprendizado e experiência. Acredito que os genes tenham as mesmas características. Certas partes de nossa genética são ligadas mais facilmente, enquanto outras sequências genéticas são, de certa forma, mais rígidas, o que significa que são mais difíceis de ativar, pois estão presentes há mais tempo em nossa história genética. Ao menos é isso que a ciência afirma atualmente. Como mantemos certos genes ligados e outros desligados? Se ficamos no mesmo estado tóxico de raiva, no mesmo estado melancólico de depressão, no mesmo estado vigilante de ansiedade ou no mesmo estado abatido de não merecimento, os sinais químicos redundantes que discutimos continuam apertando os mesmos botões genéticos que, por fim, provocam a ativação de certas doenças. Emoções estressantes, como você aprenderá, de fato puxam o gatilho genético, desregulando as células. Desregulação refere-se à debilitação de um mecanismo fisiológico regulatório. Então, desregular as células significa que nós debilitamos, a gente enfraquece
um mecanismo do funcionamento regular da nossa célula, daquilo que ela funciona regularmente, e criando doenças, ou seja, ela entra num estado atípico dela, porque nós enfraquecemos o funcionamento dela regular. Quando pensamos e sentimos do mesmo modo, olha só, gente, isso é muito sério, tá? Vou até retomar isso aqui. A gente, com emoções estressantes, se a gente se mantém no estresse, na preocupação, no medo, etc., a gente enfraquece a forma como a nossa célula funciona regularmente. E esse enfraquecimento cria o quê? Doenças. Só ver se vocês deixaram alguma mensagem aqui. Bom dia, Clair, Sandra, Liciane, Gi, Renata, Ednoélia, sejam bem-vindas. Os comentários estão numa página diferente, então de vez em quando eu vou parar aqui para ver se vocês têm alguma observação. Sejam bem-vindas. Quando pensamos e sentimos do mesmo modo durante grande parte da vida e memorizamos estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas. Mas o corpo não consegue se adaptar a essas exigências repetidas e começa a colapsar. Se fazemos isso por 10 ou 20 anos, os genes começam a se desgastar e passam a fabricar proteínas mais baratas. O que estou dizendo? Pense no que acontece quando envelhecemos. Nossa pele enruga, porque seu colágeno e sua elastina passam a ser feitos de proteínas mais baratas. O que acontece com os nossos músculos? Eles se atrofiam. Bem, nenhuma surpresa nisso. Actina e miosina também são proteínas. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica de seu carro é fabricada, é produzida em uma matriz ou molde. Cada vez que a matriz ou molde é usado, é submetida a certas forças, incluindo calor e atrito que começam a desgastar esse molde. Como você pode imaginar, as peças automotivas são manufaturadas com tolerância muito estrita. Refere-se à variação permitida nas dimensões da peça. Com o tempo, essa matriz ou molde se desgasta a ponto de produzir peças que não se ajustam adequadamente a outras peças. Isso é semelhante ao que acontece com o nosso corpo. Como resultado do estresse ou do hábito de ser repetida e consistentemente furioso, receoso, triste, etc., o DNA que os peptídeos usam para fabricar proteínas começa a funcionar mal. De tanto que você está desgastando aquilo ali com esse estado de ser furioso, receoso, triste, etc. Qual é o impacto genético se permanecemos em condições familiares rotineiras, criando as mesmas reações emocionais ao fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos, ver as mesmas pessoas e memorizar nossa vida em um padrão previsível? Estamos a caminho de um destino genético indesejado. Estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós, que confrontaram situações iguais ou semelhantes. E se estamos apenas revivendo nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível. Nosso corpo começará a criar as mesmas condições genéticas que as gerações anteriores encararam. Assim, o corpo permanecerá o mesmo enquanto nos sentirmos da mesma forma dia após dia. E se a ciência diz que é o ambiente que sinaliza os genes envolvidos na evolução, como fica se o nosso ambiente jamais muda? E se memorizamos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos? E se tudo em nossa vida permanece igual? E aí? Você acabou de aprender que o ambiente externo sinaliza os genes quimicamente por meio das emoções de uma experiência.
Assim, se as experiências em sua vida não mudam, os sinais químicos transmitidos a seus genes não mudam. Nenhuma informação nova do mundo exterior chega às suas células. O modelo quântico assegura que podemos sinalizar o corpo emocionalmente e começar a alterar a cadeia de eventos genéticos sem primeiro ter qualquer experiência física real correlacionada a essa emoção. Então, o que ele está falando? Olha lá atrás. E se memorizamos as mesmas condições do mundo externo e vivemos conforme os mesmos pensamentos, comportamentos e sentimentos? E se tudo na nossa vida permanecer igual? Então, meu ambiente não mudou. Eu continuo morando na mesma casa, na mesma cidade, com as mesmas pessoas ao meu redor. Não tem nada diferente para eu me sentir de forma diferente, para que eu possa mandar sinais diferentes para as minhas células, para elas produzirem novos genes. O que ele está falando aqui é que o modelo quântico assegura que podemos sinalizar o corpo emocionalmente, começar a alterar a cadeia de eventos genéticos sem primeiro ter qualquer experiência física real correlacionada a essa emoção. Então, o que está acontecendo fora de mim não vai interferir o que se passa dentro. Porque eu sinalizo para o meu corpo como se estivesse realmente acontecendo algo diferente do lado de fora. Não precisamos ganhar a corrida, a loteria ou a promoção antes de experimentar a emoção desses eventos. Lembre-se, podemos criar uma emoção apenas com o pensamento. Podemos experimentar alegria ou gratidão antes do ambiente, a tal ponto que o corpo começa a acreditar que ele já está no evento. Como resultado, podemos sinalizar nossos genes para fabricarem novas proteínas, a fim de mudar nosso corpo antes do atual ambiente. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui. Deixa eu ver se tem mais gente aqui que deu bom dia. Bom dia, Liciane. Bom dia, Eliane. Sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Olha, são 2 Licianes, né? Gratidão. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Estados mentais elevados podem produzir expressões de genes mais saudáveis? Aqui está um exemplo de como podemos sinalizar novos genes de novas maneiras quando começamos a adotar emocionalmente um evento no futuro antes dele se manifestar. No Japão, conduziram um estudo para descobrir que efeito o estado mental de uma pessoa poderia ter em doenças. Os sujeitos eram 2 grupos de pacientes com diabetes tipo 2, todos dependentes de insulina. Tenha em mente que a maioria dos diabéticos é medicada com insulina para remover o açúcar, glicose da corrente sanguínea e depositá-lo nas células, onde podem ser usadas como energia. Na época do estudo, as pessoas envolvidas estavam sendo tratadas com pílulas ou injeções de insulina para ajudar a controlar os elevados níveis de açúcar no sangue. Já vou responder, tá, Rê? Só um minutinho. Cada grupo, vou terminar essa parte aqui, vou olhar os comentários aqui. Cada grupo teve seu nível de açúcar no sangue testado em jejum para se estabelecer os parâmetros. A seguir, um conjunto de sujeitos assistiu a um programa cômico durante 1 hora, enquanto o grupo de controle assistiu uma palestra tediosa. Os sujeitos do teste, então, fizeram uma refeição. Então, um grupo assistiu um programa cômico e o outro assistiu uma palestra tediosa. Os sujeitos do teste, então, fizeram uma refeição deliciosa e depois seus níveis de glicose no sangue foram verificados novamente. Houve uma discrepância significativa entre os sujeitos que assistiram ao programa cômico e os que ouviram a palestra monótona. Em média, o nível de açúcar no sangue dos que assistiram à palestra monótona subiu para 123 miligramas DL, alto bastante para necessitarem de insulina para se manterem fora da zona de perigo. No grupo alegre, que tinha rido por 1 hora, os níveis de açúcar no sangue após o jantar subiram a metade daquele valor, ligeiramente fora da faixa normal. De
início, os pesquisadores que conduziram o experimento pensaram que os sujeitos descontraídos tinham diminuído seus níveis de açúcar pela contração dos músculos abdominais e do diafragma enquanto riam. Eles fizeram atividade física, né? O raciocínio foi que, enquanto se contrai, um músculo usa energia e a energia circulante é a glicose. Mas a pesquisa foi além. Examinaram as sequências genéticas dos indivíduos joviais e descobriram que esses diabéticos haviam alterado 23 expressões gênicas diferentes simplesmente por rirem ao ver a comédia. Só da gente rir, olha o que eles fizeram. 23 expressões gênicas foram alteradas. O estado mental elevado aparentemente estimulou seus cérebros a enviar novos sinais para as células, que ligaram as variações genéticas, permitindo que seus corpos naturalmente começassem a regular os genes responsáveis pelo processamento do açúcar no sangue. Olha só, gente, e a gente não ouve isso, né? Isso aí não sai na notícia da televisão, não, né? Que rir faz bem, que estimula o cérebro a enviar novos sinais para as células, que ligam as variações genéticas, que permite que o corpo naturalmente começasse a regular os genes responsáveis pelo processamento do açúcar no sangue. Isso ninguém vê. O estudo mostrou claramente que nossas emoções podem ligar algumas sequências genéticas e desligar outras. Ao simplesmente sinalizar que o corpo com uma nova emoção, os sujeitos sorridentes alteraram sua química interna para mudar a expressão de seus genes. Às vezes, uma alteração na expressão genética pode ser súbita e drástica. Você já ouviu falar de pessoas cujo cabelo ficou grisalho da noite para o dia após submetidas a condições extremamente estressantes? Esse é um exemplo do funcionamento dos genes. Essas pessoas tiveram uma reação emocional tão forte que a química corporal alterada tanto estimulou o gene da expressão do cabelo grisalho, como restringiu a expressão gênica para a cor natural do cabelo em uma questão de horas. Elas sinalizaram novos genes de novas maneiras, alterando seu ambiente interno emocionalmente, e com isso, quimicamente. Conforme discuti no capítulo anterior, quando você experimentou um evento diversas vezes, ensaiando cada aspecto dele em sua mente, você sente como seria o evento antes dele se desenrolar. Então, ao alterar os circuitos de seu cérebro por pensar de modo diferente e adotar as emoções de um evento antes de sua manifestação física, você pode mudar seu corpo geneticamente. Você consegue selecionar um potencial do campo quântico. A propósito, todos os potenciais já existem. E adotar emocionalmente um evento futuro antes da experiência real? Você consegue fazer isso tantas vezes que emocionalmente condiciona seu corpo a uma nova mente, com isso sinalizando novos genes de novas maneiras? Se você consegue, é altamente provável que comece a formatar e modelar seu cérebro e seu corpo em uma nova expressão, de modo que mudem fisicamente antes da realidade potencial desejada se manifestar. Incrível isso, né? Quer dizer, novamente falando a respeito daquilo que a gente pensa, de forma que a gente consegue modelar o cérebro e o corpo, quer dizer, que ele vai produzir genes, que ele vai produzir essas reações, as proteínas que nos atendem, e não mais aquelas proteínas que não nos faziam bem. Deixa eu só ver aqui as dúvidas. Precisamos manter a vibração no nível mais alto, apesar do ambiente. Consigo manter minhas células saudáveis? É isso? Se você consegue se manter bem mentalmente, as suas células ficam mais saudáveis. É isso que ele está falando. Já assisti uma vez a reportagem que falava sobre isso. A mãe viu seu filho ser morto e mesmo sendo nova, seu cabelo ficou todo branco em pouquíssimo tempo. É isso aí. É o choque do estresse, né? O choque do estresse é tão grande que a pessoa muda fisiologicamente de um dia para o outro. É a mesma coisa, gente, com doença. Olha, presta atenção. Às vezes a gente acredita, não, isso não acontece comigo, mas a gente descobre, por exemplo, que, sei lá, pegou Covid. E aí, de uma hora para outra, a gente fica péssimo. Estava ótimo, estava bem,
Mas a crença a respeito do que essa doença pode fazer conosco faz com que o organismo reaja imediatamente ao estresse, não à doença, ao estresse de pegar a doença. E aí eu estou falando do exemplo do Covid, mas isso aí pode ser em qualquer questão da nossa vida. Não é a coisa em si que nos adoece, não é a coisa em si que nos faz mal, mas os nossos pensamentos e o estresse que nós passamos por uma situação que, inclusive, pode ser muito estressante para algumas pessoas, como pode ser não estressante para outras, e aí essas pessoas reagem de formas completamente diferentes. Inclusive, o organismo delas responde de forma completamente diferente. Quantos exemplos ele deu a respeito disso aqui? De que por que pessoas que estão no mesmo ambiente, no mesmo lugar, vivenciando as mesmas dificuldades, algumas sofrem, adoecem e respondem fisicamente a isso de uma determinada forma, e outras respondem de formas completamente diferentes. Então, ele está explicando aqui, inclusive, como que isso tem uma reação química mesmo do funcionamento do nosso corpo. Como que isso afeta diretamente o nosso corpo físico. Gratidão, não consigo ver no Instagram sua meditação. Ela está lá gravada, tá, Lena? No dia que você quiser, você pode assistir depois. Ruth, pensamentos negativos, estresse, nervosismo, tudo isso eu acho que tem a ver. Então, o que ele está falando é que tem, ok? Que dentro desse funcionamento do nosso corpo, a forma como nós pensamos, o estresse que nós sentimos, aquilo que nós acreditamos, as nossas crenças, elas vão retornar completamente para o nosso corpo, porque nós estamos aí produzindo como se fossem ordens, comandos para o nosso corpo, para que ele reaja de determinadas formas. E olha aqui a diferença que ele fala a respeito desses dois grupos de pacientes aí diabéticos, dessa pesquisa que foi feita, mostrando que as pessoas que mantiveram o riso, né, que se conectaram com algo engraçado, que mantiveram essa energia da risada, da boa vibração, o que isso respondeu? Como que foi a resposta disso no corpo delas? O aumento da glicose foi abaixo, fora da faixa normal, depois delas terem comido. Tamanho resultado positivo que se conectar com coisas boas fez para essas pessoas. O que nós estamos fazendo? A gente fica mal já antes de ter qualquer problema na nossa vida, a gente já está mal. Já tá mal. Já está estressado, já está preocupado, não está acontecendo nada, mas eu já não estou bem, já não estou legal, já não estou me sentindo bem e tudo mais. E aí, quando acontece alguma coisa, que é o caso dessas pessoas que vão pensar que elas têm diabetes, ou seja, elas estão doentes aí para o resto da vida delas, elas ainda ficam se conectando, ai meu Deus, eu ainda não estou bem, que não sei mais o que eu vou comer, eu vou passar mal. Ou seja, não tem como. O organismo ele vai reagir de acordo com essa sensação o tempo todo. E o que ele está falando aqui é: você consegue selecionar um potencial do campo quântico e adotar emocionalmente um evento futuro antes da experiência real para que o seu corpo tenha uma reação diferente da que você está acostumado a ter? É essa que é a grande questão. Será que a gente consegue se libertar de todas essas crenças a respeito do que a gente vem fazendo, da forma como a gente se sente, para que novas emoções venham e dessa forma novos genes sejam produzidos, novas proteínas sejam produzidas, para que a gente comece a fisicamente também se sentir melhor? Esse é o convite. Se desespera. Durante o período em que Covid, eu praticava o tempo todo o Ho'oponopono, que você teve, né, o Covid, eu praticava o tempo todo o Ho'oponopono e só imaginava o vírus saindo do meu corpo. Um monte de bolinha verde, mas o dia que deu o resultado, deu uma baqueada assim. É isso, né? Quer dizer, você fez antes de você saber que você estava, né? E aí a gente se desespera por antecipação. Isso aí.
Não está acontecendo nada, mas já está todo mundo desesperado. E, gente, vamos prestar atenção numa coisa. Aí já é uma crença minha, que aí vocês podem aceitar, não aceitar, podem... Se não fizer sentido para vocês, esqueçam que eu falei, tá? Rechassem completamente o que eu vou falar agora. Mas as coisas, elas não são alimentadas à toa. Não tem uma situação que é passada para nós à toa. Quando a gente fala, por exemplo, aqui que diabetes reduz com alegria, bons pensamentos, com felicidade, pensa em quem está ganhando com as pessoas não vendo isso em relação à diabetes. Pensa nessa indústria farmacêutica que está aí, e com tudo que ela ganha com os remédios e com todas essas doenças que estão aí. Pensa quem está ganhando com a produção de notícias e de situações negativas a respeito de qualquer coisa. Não apenas a respeito de doenças, mas a respeito de qualquer coisa. Nós temos que cuidar da nossa integridade, da nossa alegria, da nossa saúde. Nós é que somos responsáveis por isso, não são os outros. Porque quando a gente olha para os outros e o que os outros estão fazendo, a gente vai ver que os outros estão fazendo algo que está dentro do interesse pessoal sei lá, pessoal e financeiro deles. E aí, não pensando só em mídia, pensando em indústrias, pensando em tudo isso aí que está aí fora, nós é que temos que nos cuidar e entrar em contato com esse tipo de conhecimento que traga para nós mais consciência da nossa própria força. Nós somos fortes o suficientemente, né, suficiente, para poder superar quaisquer situações que entrem nas nossas vidas. Mas a gente não acredita nisso. O importante é a gente começar a acreditar. Pense em tudo que você já enfrentou até aqui e o quanto você é forte o suficiente para enfrentar o que você já enfrentou e para enfrentar o que vem. Vamos nos conectar com a nossa força. É esse aí o convite, tá? Não sei se foi claro. Eu sei que é um tema polêmico, não quero trazer polêmica, é mais para a gente poder abrir um pouco mais a nossa consciência mesmo, né? Comprovo que falamos, que o universo dá mais do mesmo, vibramos na mesma reclamação e vem mais coisas ruins, vibramos na gratidão, vem mais coisas boas. Estamos vendo que os efeitos no corpo é igual, exatamente. Indústria farmacêutica, política e mídia, precisamos tomar muito cuidado. Karen, compartilhe dessa opinião e ainda assim temos que vigiar para não cair na frequência baixa. Vigiar, vigiar, vigiar. Sou grata. É isso aí. É isso mesmo. Gratidão, Renata, Ana Beatriz, Karim, Andréia, Ruth. É isso. É vigilância e oração o tempo inteiro para que a gente possa manter a nossa vibração mais alta, o nosso cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, né, com a nossa vida. E é isso. Na quarta-feira, não semana que vem, não. Quarta-feira, nós retornamos com Mudando Seu Corpo. Por que mover um dedo? Mais uma vez, a gente vai trazendo aí essa força de superar o corpo. E aí a gente termina na quarta-feira o capítulo 3. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, vamos estender só mais um pouquinho. Gratidão, queridas. Está todo mundo aí ainda? Ficou todo mundo? Então, tá, o pessoal que está aí ainda, vamos continuar, sabe por quê? Falta uma página para a gente terminar o capítulo 3. Vamos encerrar o capítulo 3 e na quarta-feira a gente retorna com o capítulo 4, que já é Superando o Tempo, ok? Então, vamos lá. Mudando seu corpo. Por que mover um dedo? Podemos acreditar que temos condições de alterar nosso cérebro pela força do pensamento. Mas que efeitos isso terá em nossos corpos, se é que terá algum? Mediante o simples processo de ensaiar mentalmente uma atividade, podemos obter grandes benefícios sem mover um dedo. Aqui está um exemplo de como isso literalmente aconteceu. Conforme descrito em um artigo publicado no Journal of Neurophysiology, de 1992, sujeitos foram divididos em 3 grupos. Pediu-se ao primeiro grupo para se exercitar, contraindo e relaxando um dedo da mão esquerda durante 5 sessões de treinamento de 1 hora por semana por 4 semanas.
Um segundo grupo ensaiou mentalmente os mesmos exercícios com a mesma frequência, sem ativar quaisquer músculos do dedo fisicamente. As pessoas do grupo de controle não exercitaram o dedo, tampouco a mente. No final do estudo, os cientistas compararam os achados. O primeiro conjunto de participantes teve a força do dedo testada contra o grupo de controle. Moleza, certo? O grupo que efetivamente fez os exercícios exibiu uma força 30% maior no dedo do que o grupo que não fez nada. Todos sabemos que se colocarmos uma carga em um músculo repetidamente, aumentaremos a força de tal músculo. O que provavelmente não anteciparíamos é que o grupo que ensaiou mentalmente os exercícios demonstrou um aumento de 22% na força muscular. Não chegou aos 30% de quem fez realmente o exercício com o dedo, mas chegou a 22% de aumento. A mente, portanto, gerou um efeito físico quantificável no corpo. Em outras palavras, o corpo mudou sem ter uma experiência física real. Assim como as pesquisas com sujeitos que ensaiaram mentalmente os exercícios com os dedos e outros que imaginaram tocar escalas no piano, experimentos compararam a experiência prática versus o ensaio mental de indivíduos fazendo rosca bíceps. Os resultados foram os mesmos. Fosse executando as roscas bíceps fisicamente ou ensaiando mentalmente a atividade, todos os participantes aumentaram a força do bíceps. Os praticantes mentais, no entanto, demonstraram alterações fisiológicas sem jamais ter a experiência física. O corpo mudou sem fazer o movimento fisicamente. Quando o corpo muda fisicamente, biologicamente, apenas pela força do pensamento ou do esforço mental para parecer que uma experiência ocorreu, então, da perspectiva quântica, isso oferece evidência de que o evento já aconteceu em nossa realidade. Está aí, está provado, que eu só preciso pensar nisso para que a resposta venha fisicamente para o corpo. Se o cérebro atualiza seu hardware para parecer que a experiência ocorreu fisicamente, se o corpo é alterado genética ou biologicamente, dando provas de que isso ocorreu, e se ambos ficaram sem fazermos nada nas 3 dimensões, ficaram diferentes sem fazermos nada nas 3 dimensões, então o evento ocorreu no mundo quântico da consciência e no mundo da realidade física. Quando você ensaia cuidadosamente uma realidade futura até seu cérebro mudar fisicamente para parecer que teve a experiência, e quando você adota emocionalmente uma nova intenção tantas vezes que seu corpo é alterado para refletir que ele teve a experiência, espere aí, pois é nesse momento que o evento encontra você. E ele chegará da maneira que você menos espera, o que não deixa dúvida de que provém de seu relacionamento com uma consciência maior, de modo que o inspira a fazer isso mais e mais vezes. Então, o que acontece conosco, essa chegada desse acontecimento vem a partir dessa permissão da inteligência divina, né? Então, é uma consciência maior, onde está todo impregnado esses nossos pensamentos, vem esses nossos desejos, e na hora que a gente sente isso fisicamente mesmo, o evento nos encontra e a situação realmente se transforma, inclusive fisicamente no nosso corpo, o que é incrível, né, gente? Maravilhoso isso. Então, vamos lá. Gratidão, Gia, de Noélia, Gisele, Ana Beatriz. Tem uma fala do professor Cortella, onde ele fala que ser otimista dá trabalho. Os preguiçosos são pessimistas e põem a culpa nos outros. Roselane ficando... Então, Ana Beatriz, a gente não pode ficar fazendo julgamento das pessoas porque a gente não sabe quais são as memórias que elas trazem, que fazem com que elas sejam o que a gente chama de preguiçosos. É a minha percepção. Mas isso que ele falou, que ser otimista dá trabalho, eu concordo. E é mais fácil culpar os outros, eu também concordo. Concordo, inclusive por experiência própria. É mais fácil você responsabilizar a sua situação pelo que os outros estão fazendo
do que você falar e olhar para a sua própria situação e falar assim, o que eu posso fazer para mudar? Realmente, que não seja ficar reclamando, que não seja ficar vibrando mais baixo. Mas não é todo mundo que gosta de ouvir isso, até porque veio um pouco nessa ideia assim de uma preguiça mesmo, né? Mas dentro do que são as memórias de cada pessoa, quais são esses registros energéticos que a pessoa carrega que a impedem de fazer um movimento diferente daquilo que a gente propõe. E olha, eu vou falar com vocês uma coisa. Tem ficado mais óbvio para mim, mais óbvio mesmo, o quanto é difícil superar essas memórias. O quanto as pessoas resistem a falar assim, não, isso é da minha responsabilidade, eu posso fazer uma mudança. Quanto mais eu acredito nisso, quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais eu me fortaleço nessa verdade para mim de que sou eu a responsável pela minha vida, pelo que está acontecendo e que o outro não é responsável. Então, portanto, como eu sou responsável, há sempre algo que eu posso fazer, mas não é fácil por causa das minhas memórias. Quanto mais eu tenho consciência disso, eu entendo a dificuldade que o outro enfrenta para poder sair desse caminho. E mais eu ainda vejo essa dificuldade. Então, a gente precisa também... Penso que quase todos nós passamos por isso. Acho que alguns poucos não passam, mas acho que a grande maioria passa por isso, sim. É verdade. Bom dia, Áurea. Então, queridas, gratidão por vocês terem ficado. Acho que nem todo mundo ficou, mas vai ficar gravado aí o finalzinho do nosso capítulo 3. E nós retornamos quarta-feira com o capítulo 4, que aí a gente já vai falar sobre o tempo, superando o tempo. Então, a gente já falou do corpo, já entendemos o funcionamento químico do corpo. Gente, pelo menos uma coisa nós podemos falar, nós que estamos aqui nesse estudo desse livro. Nós temos consciência do que a gente faz com a gente mesmo, com a escolha de pensamentos que a gente faz para nós. Isso a gente sabe. A reação do nosso corpo, agora a gente já entende muito melhor, está explicado aí nesse capítulo 3, que a gente pode assistir de novo, a gente pode retomar, né, para a gente poder estar sempre mais consciente e mais alimentado dessa informação, mas isso a gente já sabe. Mesmo que a gente não acredite nesse campo de possibilidades, mesmo que a gente não acredite numa inteligência divina, mesmo que a gente não acredite na mudança, a gente pode acreditar nesses resultados que foram feitos aí a partir de pesquisas do que a gente faz com o nosso corpo quando a gente fica pensando de forma negativa. Então, se não serve para mais nada, vamos pensar pelo menos coisas positivas e nos conectar com coisas mais positivas para fazer bem para a nossa saúde. É esse o convite hoje, ok? Então é isso. Eu estou nesse processo, desafio diário. É isso aí. Roselaine, vamos. Eu gostei disso que você falou de desafio, porque eu falo muito disso, desafio diário, né? É uma luta. Vamos tirar essas palavras do nosso vocabulário e vamos falar que é um exercício diário. Um exercício todos os dias, um exercício que nós, igual a Louise Hay fala, né? Você pode curar a sua vida. Ela falou hoje no capítulo 6, quer ver? Só para a gente poder fechar e a gente despedir, então, para que todo mundo já possa ficar livre e ser liberado. Estou fazendo o melhor possível e cada dia fica mais fácil. É um exercício diário que cada dia fica mais fácil. Então, exercício diário que cada dia fica mais fácil. Não é mais um desafio, não é mais uma luta, é um exercício diário que cada dia fica mais fácil. E eu alegro-me por estar no ritmo e no fluxo de minha vida, sempre em mutação. E eu alegro-me por estar no ritmo e no fluxo de minha vida, sempre em mutação. E essa é a proposta aí. Vamos ver se a gente consegue trazer essa energia para o nosso dia a dia sempre. E só ver aqui, qual é o livro que antecede a esse que você comentou que é interessante lermos também? Karim, o livro que eu sugiro se chama O Homem é Aquilo que Ele Pensa. São 8 leituras, são 8 vídeos, é curtinho esse livro, muito curto.
É um livro que eu sempre sugiro também, porque ele fala muito da questão dos nossos pensamentos. Não dessa forma que o Dr. Joe Dispenza entra, né? A forma como ele explica, mas ele fala de uma forma muito sucinta, assim, e muito forte, o que os nossos pensamentos geram na nossa vida. Então, é o que eu sugiro de leitura anterior. Olha, Letícia, há 10 anos sou enfermeira e parei com essa função, mas estou aprendendo muito com você sobre ler estes livros e suas explicações. Estou aprendendo muito, gratidão. Gratidão, Ruth, querida, estamos aprendendo juntas. Show, gratidão. Positividade é vida. E é isso. Estamos nesse exercício diário, né? Quem estava comentando, que eu falei com a Roselaine, né? Roselaine, estamos nesse exercício diário e cada dia fica mais fácil. É isso aí, queridas. Mahalo de coração pela presença de vocês. Até quarta-feira, com a continuação da nossa leitura e capítulo 4, ok? Um ótimo dia e nos encontramos hoje às 19h30 para falarmos sobre o Sagrado Feminino lá no Instagram. Um dia de muitas bênçãos e luz. Aloha! Tchau, tchau!